Instituto de Psicologia Médica. Síntese de observação psicológica. Nome: Luiz Roberto Galizia. Idade: 16 anos. Interesses: predominantes no campo das ocupações legais, literárias e das ciências sociais e humanísticas. Demonstra interesses também no campo das artes em geral. Personalidade: apresenta um quadro com acentuados traços de inferioridade e insegurança, sobretudo afetiva. Revela uma enorme necessidade de autovalorização e projeção, adotando uma conduta que ele mesmo reprova, sentindo-se culpado, incapaz e pouco querido pelo grupo. Tentativa de autoafirmação através de devaneio. Problemática sexual e familiar, buscando intensamente o afeto e a comunicação com os pais. Como consequência, está oprimido, com acentuados traços ansioso-depressivos. Conclusão: foi indicado psicoterapia de grupo. São Paulo, maio 1968. Se eu poderia usar ou não, então tem que partir muito desse lugar. Então, para mim, foi um questionamento que passou muito pelo lugar de entender, tipo, qual a importância política também, né, de colocar isso exposto dessa forma e de colocar isso num diálogo, num debate que vai para além da questão do privado, que vai para um coletivo, que vai pensar a vida dessa pessoa, desse personagem, mas a partir de toda uma geração, assim. Então, só quando eu entendi que o filme podia chegar nesse lugar, eu fiquei tranquila com esse gesto de optar por expor essa intimidade, porque é isso, né? Eu via o filme como uma potencialidade de pensar uma geração e uma coletividade. E também, outra questão que me fez pensar muito nisso foi pelo fato do Luiz ter sido ator. E a relação com o corpo que ele tem, a relação com a câmera e a relação com uma performance, né? Para mim, aqui é uma pessoa que, ao se retratar, tem total consciência desse gesto, né? Uma pessoa que lida, que é artista, enfim, que lida com a produção de imagens, que lida com essa questão da performance. Então, também isso foi um ponto que me fez apostar também nesse gesto da intimidade, mas enquanto uma performance, enquanto colocar um corpo em cena também. Tipo, é isso, enquanto uma encenação, enquanto uma performance. Então foram esses dois questionamentos que foram me pautando, assim, acho que isso guiou todo o processo do filme, mas realmente essa foi uma questão central, assim. E eu achava que se eu não ficasse confortável em expor, eu acho que o filme nem não existiria, sabe? Tipo, fazer um filme sem mostrar o que eu de fato estava vendo ali, tipo, não faria muito sentido o filme existir, porque o filme nasce justamente a partir do momento que eu encontro esses arquivos e que eles apresentam para mim uma narrativa contrária, não contrária, mas assim, ao que tudo que a minha família de alguma forma ocultava e não comentava muito, por ele ter sido uma pessoa pública, né, um ator de certa forma conhecido, assim, ele era sempre rememorado pelas suas conquistas profissionais, né? E esse campo do privado era muito pouco comentado, uma questão moralista mesmo da minha família ali. Então, também, tipo, o fato de eu ter encontrado esses arquivos e a homossexualidade estar exposta ali com tanto desejo, com tanto amor pela vida, né? Eu falei, e é isso, assim, o filme tinha que ser exposição disso, sabe? Senão fazia sentido ter filmes. Um pouco isso. Você enfrentou alguma resistência da família na época, não? Cara, não, assim, eu decidi também só mostrar pra eles quando o filme estivesse totalmente pronto. Não foi um processo compartilhado com eles de realização, porque eu sabia que eles tinham uma visão totalmente contrária à minha. Então eu sabia que não seria... Então eu falei, primeiro eu quero encontrar o filme que eu quero fazer, e quando ele estiver pronto, porque é isso também, entender que ninguém na minha família é artista, né? Então, tipo, trabalha com essa questão das imagens, da produção de narrativas. Então, se eu falasse, posso usar essa imagem ou não,
é diferente, né, coisa isolada, assim, é diferente que você constrói num filme, a partir de uma narrativa, a partir de um som, a partir de um... Então eu queria chegar primeiro nesse produto final, né, e aí mostrar pra eles. E aí quando eu mostrei, não houve nenhum impedimento de que o filme existisse, mas claramente foi incômodo, claramente não, né, ninguém se orgulhou muito, não. Então, porque tem essa questão também de uma expectativa que foi gerada. Tipo, eles sabiam que eu estava fazendo um filme, mas não sabiam o que eu estava fazendo. E tinha uma expectativa de que eu lidasse muito com essa questão do Luiz artista, né? Então, quando eles viram, foi tipo um choque. Mas o que rendeu aí algumas boas discussões. Eu até perguntando porque, assim, já de outros debates, né, essa palavra, essa coisa da família, ela é sempre muito forte, assim, né, assim, a favor ou contra, muitas vezes, a grande maioria das vezes, né, assim, às vezes é um embate tão grande, assim, com os familiares, não só nesse caso, mas, tipo assim, em tudo, né, em ter, ali, por exemplo, a gente passou um filme na Quinta, que também era de uma trans, era um documentário sobre uma trans, e ela falava assim, olha, é muito difícil quando você não tem o apoio da família, né? Quando você não tem, você não consegue ter uma base de apoio para você seguir, às vezes, você tem que se apoiar em outros lugares, então é difícil, né? Quando eu tava fazendo o Peixe, assim, minha família toda sabia que eu tava formando, né, que eu fazia cinema e que eu tava fazendo um filme. E pra mim fazer o Peixe foi tipo sair do armário de novo, assim. Então eu filme, tem certeza? Meus tios são evangélicos, né? Minha família é evangélica. Ai, meu pai e minha mãe. Aí, tipo, quando todo mundo querendo ver o filme, vai, então vê aí, assiste aí. Você ia falar alguma coisa, Lucélia? Não, eu disse que a minha família também é evangélica, eu sou batizada na igreja evangélica, então esse rolê... Enfim, vangloriou todas essas conquistas artísticas e intelectuais, e, inclusive porque ele foi o único da família que foi para um campo artístico, né? Minha família, enfim, toda de São Paulo, com profissões tradicionais, assim. Então, de alguma medida, eles valorizavam muito o Luiz por essa busca pessoal e ter conseguido esse sucesso, assim, né? Então tinha essa dimensão. Muito mais velha que eu fui me perguntar, né? Ele morreu tão jovem, etc. E aí, quando eu tinha 19 anos, meu pai comentou a primeira vez da AIDS, né? Sem se aprofundar muito, assim. Então, para mim, descobrir esses arquivos, descobrir nessas imagens uma produção da autoimagem, muito no sentido de isso estar representado, né? De isso estar muito vivo ali, como nunca teve pra mim, eu acho que foi o que norteou eu fazer o filme, sabe? E também pensando de que eu acho que o filme, ainda que ele lide com um personagem real, ele não precisa, enfim, a pretensão de criar, de lidar com todas as esferas, né, do que é cada indivíduo, assim. Eu acho que eu parto muito desse... Enfim, é um filme pessoal, né? Tipo, ainda que não tenha a minha presença, assim, mas ele parte muito dessa coisa pessoal. Então, acho que tem umas coisas pra falar. Bom, foi meio perdida, mas assim, outra coisa talvez seja interessante falar, como se respeito de como foi a recepção, principalmente pro meu pai, tipo, muito nesse sentido também, Guilmar, de quando ele viu o filme, porque, enfim, meu tio foi um dos primeiros casos de HIV no Brasil, né? Então, em 85, imagina se ainda é estigmatizado o HIV hoje, imagina como foi na época, né? Então, a minha família conta, né? Depois, enfim, a partir de conversas que eu tive depois da descoberta desse arquivo, e depois da minha de eu infiltrar esses assuntos na família, mas com meu pai eu tive essa troca, e ele fala o quanto que foi traumático para aquela família tradicional, conservadora, ver a imagem de um filho ali exposto daquela maneira na mídia. Então, meu pai disse que meu pai e o meu avô tiveram um esforço, depois que o Luiz morreu, de um resgate dessa memória do Luiz enquanto intelectual. Inclusive, a tese de doutorado foi publicada a partir de um esforço do meu avô, assim. E meu pai achava que o filme, que eu tinha uma expectativa para esse filme que eu estava fazendo, muito nesse sentido também. E aí foi muito legal assim, as conversas que a gente teve, colocando um pouco esse contraponto, né? Porque eu fico pensando,
questionei ao meu pai, eu disse, será que não é interessante se pensar, da mesma forma que vocês tentaram criar uma oposição a uma coisa midiática que estava ali, né, na época dessa imagem da homossexualidade muito atrelada ao HIV, uma perversidade, uma coisa... Será que eu, enquanto sobrinha, descobri esse arquivo, né, anos depois, a partir de uma outra geração, e trazer a questão da homossexualidade, mas não a partir de uma estigmatização e de uma associação tão pejorativa, né, da doença com uma orientação sexual? Será que isso também não é significativo? Né? A gente tentou muito conversar dessa forma, assim. Enfim, acho que eu estou enrolando, acho que eu respondi, né? Eu acho que foi um processo bastante intuitivo, né? Então, era o meu primeiro filme que eu estava fazendo enquanto realizadora. Era o primeiro filme que o Luciano e o Felipe estavam trabalhando como montadores, né? Eles foram meus colegas da universidade, acho que como eu, né, tinham trabalhado em outros filmes de outras pessoas, mas eu acho que eles não tinham assumido ainda essa função. E o Gui que já era mais experiente no som, né? Ele já trabalhava com isso. Mas então foi bastante. Então foi um processo muito intuitivo e muito honesto mesmo com as nossas intenções, com as nossas motivações. Enfim, e é o que o material estava nos dizendo, né? Então, assim, eu acho que como eu estava falando lá no começo, de alguma forma, ainda que o filme tenha esse interesse pela intimidade, acho que de alguma forma está presente ali também uma certa camada de um contexto profissional, né, do Luiz, assim, da relação dele com o teatro e tal, ainda que não esteja de uma forma centralizada, mas isso está ali de alguma forma. E, acho que da mesma forma também o HIV, né, a AIDS está ali também, não de uma forma centralizada, mas também como uma camada ali, né, de algo que atravessou, né, e que tirou a vida desse personagem, assim, Luiz. Então, eu acho que a pensar a montagem do filme, tanto a montagem da imagem quanto a montagem de som, foi um desafio, assim, de como conciliar, acho que todas essas camadas, todas essas questões, né, sei lá, profissionais, familiares, mais sociais, né, mais coletivas de um contexto histórico, assim, como conciliar isso, né, assim, e de fato foi um processo de ir testando, ir construindo e ver como isso ia tomando corpo, assim, né, mais com essa relação né, da morte dele. A gente queria, né, acho que tinha desde o início também essa motivação de que o filme tratasse isso de uma maneira que não carregasse nisso, né, que não tivesse, não trouxesse um certo pessimismo, uma tristeza, né, como que acho que é inevitável, mas a gente estava mobilizado por não explorar, né, por não trazer essa questão tanto por esse viés, assim, tanto que eu acho que a estrutura, né, que a gente chegou de terminar o filme não pela morte, mas inverter, né, assim, lógico, não vamos, a gente falou da morte, mas a gente retorna para uma sequência ali a mais explícita, né, talvez do filme de uma intimidade, né, de uma experiência ali de desejo afetivo, né, no sexo oral, assim. Eu acho que foi um pouco né, terminar com essa sequência e trazer, sei lá, a música da Sheryl Lynn também. Essa vontade de trazer uma certa positividade, uma alegria, né? Assim, porque ainda que o destino tenha sido trágico por conta de um contexto histórico, né? E toda
a patologização e toda uma cobertura midiática bastante preconceituosa da época. Os arquivos eles estavam falando sobre um tempo vivido antes disso tudo, né? Então, eu acho que é isso. A epidemia do HIV/AIDS foi uma grande transformação, um grande acontecimento, né? Não só para a comunidade LGBT, acho que para a sociedade como um todo, assim. E aí a gente estava falando sobre registros que foram feitos antes disso, né? E acho que estava muito vivo ali uma alegria, uma euforia, né? Como foi esse momento anterior. Então, acho que o filme ele foi lado a lado desse sentimento, assim, né? Que estava impregnado no próprio material, né? Como eu já falei. Acho que é isso, Fabrício. Então, como eu falei também lá no começo, se você quiser aprofundar em mais alguma coisa aqui que eu não tenha mencionado, fique à vontade para perguntar mais, tá bom? E eu vou ler o artigo que você mandou. Ainda não li e fico feliz pelo seu interesse no filme. E é isso, a gente segue em contato. Um grande beijo. Oi, Fabrício. Eu acabei lembrando aqui de uma coisa importante sobre a montagem do filme que eu esqueci de falar. Enfim, talvez seja uma coisa interessante, assim, legal. Porque, de alguma forma, desde essa estrutura meio rascunhada de roteiro que eu fiz lá no início, já existiu uma proposta que eu acho que se seguiu até o corte final, assim, que é a estrutura do filme de compartilhar tanto uma linearidade, né, temporal e histórica, quanto uma relação de proximidade e de quais camadas, né, do Luiz que eu fui me relacionando ao longo do tempo. Então, acho que são esses dois caminhos que, de alguma forma, estão juntos, assim. Mas assim, tanto essa linearidade né, mais assim, cronológica da narrativa do filme tá ali enquanto um fio condutor e não necessariamente numa relação com os materiais. Assim, eu acho que os materiais estão ali utilizados de uma forma muito livre nesse sentido com relação à data que eles foram produzidos, né? Mas eu acho que essa linearidade, essa cronologia está muito mais construída narrativamente, né? Sei lá, até pensar assim, quanto que quando a gente constrói biografias de vida e tal, essa questão também da linearidade da cronologia é quase como também uma forma de ficcionalizar a partir dessa... ficcionalizar a vida de alguém, né? Assim, então, então, assim, muito conscientes desse gesto, a gente também relaciona isso a essa estrutura, né? Que começa com ali o Luiz pequeno, no microcosmos da família, depois indo para uma experiência mais profissional, e aí sim entrando aos poucos nessa questão da intimidade, para, né, construir esse período que ele passou fora do Brasil. Foi, na verdade, uma estrutura também que a gente encontrou e que, de alguma forma, dialogava com essa outra camada da estrutura que eu mencionei, que é da relação com que eu mesma me relacionei com esse tio, né? Que foi, no início, a partir dessa relação com a família, né? Então, do que a família falava sobre ele, nesse microcosmos familiar, né? Depois, uma relação mais da atuação dele na profissional e artística nesse contexto, até que o próprio arquivo me revela essa dimensão mais íntima, pessoal dele, né? Assim, então acho que existe na estrutura do filme de montagem existe esse paralelo, né? Dessa estrutura que se deu dessa forma, que não se deu dessa forma, porque isso que eu tentei explicar, não sei se ficou claro. Não é que a linearidade, a cronologia, ela tá ali como uma intenção de trazer uma verdade para esse resgate, né, dessa biografia, acho que dessa vida, né, de alguma forma, mas em si enquanto uma escolha mesmo da cronologia, dessa linearidade, como um gesto ficcional mesmo.
né? E que se aproxima dessa camada que eu falei também dessa forma como que eu fui me relacionando com o Luiz, assim, né? Essa questão desses microcosmos da família, do trabalho e pessoal, assim. Eu acho que é isso que eu fiquei pensando que faltou falar, talvez. Então, a princípio, como tiveram essas duas buscas, né, essa primeira desse material que chegou até mim, essa segunda, né, que foi mais essa busca minha pelo que ainda tinha lá na casa da minha tia, mas ficou por aí, assim. Então, os arquivos que foram usados no filme foram todos esses que eu consegui ter acesso na época. E aí, o que aconteceu? Depois que eu finalizei o curta, ele começou a ser exibido, né, em festivais de cinema, enfim, mostras e tal. Eu entrei em contato, na verdade, assim, chegou até mim um contato de um professor lá das cênicas, né, do teatro da Escola de Comunicações e Artes da USP, né, a ECA, que foi um pesquisador que, nos anos 90, eu acho, ou final dos anos 80, escreveu uma dissertação, a dissertação de mestrado dele sobre o Luiz, né? Esse pesquisador é o Luiz Fernando Ramos. Na época da pesquisa dele, ele chegou aí até a minha avó ainda estava viva na época, e conseguiu recolher materiais também para a pesquisa dele. Então, na época, minha avó deu muita coisa do que foi do Luiz para ele pesquisar, enfim. E desde então esse material estava guardado lá na ECA. E ele disse que quando viu o meu filme, lembrou daquele material todo e falou: Olha, agora acho que. Enfim, ficou com vontade de entrar em contato comigo para eu dar uma olhada no que tinha ali. Então eu acabei indo até lá e recolhendo esse outro material, que era basicamente rolos de filme Super 8. Tinham alguns, um ou outro, né, que eu encontrei com esse material que estava com a minha tia, mas com esse pesquisador, com o Luiz Fernando, estava grande parte de rolo de Super 8. Então, sim, tem um material que não foi usado no filme porque foi encontrado depois. Bom, aí não sei se te interessa saber, mas enfim, esse material, ele vai ser todo o material audiovisual do Luiz, através de uma parceria com o LUPA, que é o Laboratório de Preservação Universitário lá da UF, né, que é coordenado pelo professor Rafael Deluna, que foi meu professor, né, na faculdade. Eu entrei em contato com ele e falei desse, né, o laboratório ele é especializado em cinema amador e em pequenos formatos, né, Super 8, 16, enfim. E eles têm um trabalho de preservar, né, disponibilizar, digitalizar as cópias. Então eu fiz essa parceria com eles e aí estou fazendo lá, fiz a revisão dos rolos e tal, e a gente vai digitalizar tudo, disponibilizar para consulta pública no banco de dados, né? Isso que diz respeito às imagens em movimento, né? Vão ficar então no LUPA, no Laboratório de Preservação Audiovisual da UF. Oi, Fabrício, tudo bom? Vou encaminhar aqui as respostas às suas perguntas por áudio. Vou separar cada resposta em um áudio diferente, para não ficar muito longo. E aí, qualquer coisa mais que eu não tiver falado, enfim, que você se interessar em saber mais, pode seguir perguntando que eu vou respondendo, sem problemas. Bom, então, para começar, os arquivos chegaram até mim, assim, de alguma maneira, né? Eu não lembro exatamente o ano, mas faz bastante tempo. Eu estava no começo ainda da minha graduação em cinema, né? Eu estudei lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E, na verdade, eu sou de São Paulo, né? Então, eu me mudei de estado para fazer universidade. E, na época, eu acho que era, eu vou chutar, assim, mais ou menos 2014, 2013. Sendo que eu entrei em 2012. Pelo fato de eu estar estudando cinema, a minha tia, né, que foi irmã do Luiz, e foi a irmã
bastante próxima assim do Luiz e que acabou também ficando com muita coisa dele, porque eu acho que depois que o Luiz faleceu, essa tia acabou ficando com o apartamento que era dele, onde ele morava, então por isso ela acabou ficando com grande parte das coisas pessoais dele, né? E aí, na casa dela, então, estavam guardadas várias essas, né, fotografias e slides e também a câmera Super 8 e um projetor. Então, acho que foi isso que ela devia estar fazendo ali uma arrumação na casa dela, viu a câmera, né, viu a câmera, o projetor e todos aqueles negativos e slides. E por eu estar estudando cinema na época, eu falei, acho que você pode se interessar por isso, né? E aí, na época, eu fiquei feliz, né? E falei que ela me perguntou se eu queria, eu falei que queria, lógico, tanto pelo equipamento, né? E também pelo fato de ter sido do Luiz, porque é isso, né? Eu não conheci ele, eu nasci depois dele já ter morrido, né? Eu nasci em 93, ele morreu em 85. Então, mas eu cresci com a minha família sempre falando muito dele, sempre falando muito sobre o trabalho dele, né, no teatro. E de alguma forma também, conforme eu fui crescendo no colégio, lembro no terceiro colegial, um professor de artes veio até mim falar sobre isso, viu meu sobrenome, falou se eu era parente do Luiz, que ele, enfim, falou sobre, né, conhecia, eu tinha conhecido o trabalho dele, etc. Então, para mim essa dimensão assim mais profissional sempre me interessou, né? Me aproximou desse tio, porque de alguma maneira eu estava ali seguindo uma trajetória parecida, no sentido de que eu era uma das únicas ali também de uma geração de primos. Eu acho que estava optando por uma carreira das artes, né? Então, e o Luiz também, na família dele ali, entre os irmãos e tal, e pais e tudo, ele procurou uma carreira diferente, né? Assim, meu avô era advogado, meu próprio pai depois também fez direito, né? Essas carreiras assim mais tradicionais. Então eu tinha uma identificação por esse lado, né? Profissional do Luiz. E assim, só muito mais tarde que mais assim a minha mãe comentando sobre a questão da sexualidade do Luiz, mas era sempre muito en passant, assim. Eu acho que eu sabia, eu acho não, eu sabia sobre o HIV, sobre a AIDS, mas também isso chegou para mim de uma maneira muito meio atravessada, assim, sabe? Não era uma coisa que era falada, não. E aí, então, foi quando esse material chegou até mim, que aí eu fui ver o que tinha ali, e de fato tinha uma expressão da homossexualidade, né? De um afeto ali, um afetivo muito presente. Então me chamou a atenção por essa questão, assim. E aí me mobilizou a fazer esse filme por esse viés, né? O que a princípio era o interesse meu em investigar esse material e talvez transformar isso num filme, resgatando esse trabalho no Teatro do Luiz, se transformou ali também numa coisa em explorar também essa intimidade, essa questão da homossexualidade, da homofetividade. Então isso foi uma coisa que o próprio material me trouxe, assim. Mas eu demorei para desenvolver esse projeto e foi só no final da graduação que, a partir de um edital é, da Secretaria de Cultura para filmes universitários, eu escrevi um projeto e felizmente ganhei e pude realizar o filme, assim. Então, por mais que eu tenha escrito esse projeto de antemão, muito mobilizada pelo que eu vi ali nos arquivos, de uma forma meio por cima, porque era realmente bastante coisa. O filme, assim, grosso modo, foi sendo construído mesmo no processo de montagem, de até escritura de roteiro, se deu muito em paralelo, assim. Também o desenho de som. Mas sobre o material foi isso, né? Veio tudo junto, né, a partir dessa tia. E aí, mais tarde, quando eu já estava no processo avançado
de realização mesmo do projeto, não avançado, mas assim, começando já tinha o edital, já estava realmente reunindo equipe, fazendo o filme. Eu volto até a minha casa da minha tia, assim como também volto ao meu pai, para procurar ver se tinha mais coisa, né? E aí, nessa visita à casa da minha tia, eu encontro. Ela me dá mais coisas que estavam ali também muito dispersas, coisas que foram do Luiz, mas meio misturadas a coisas dela, da família dela. Então, a gente passou ali uma tarde vasculhando gavetas, e aí eu fui coletando tudo que eu achava ali sobre o Luiz. E foi nessa segunda visita, então, que eu trouxe as cartas, algumas cartas rascunhadas que o Luiz enviava para a família, então não estavam nesse primeiro bloco, assim, né, de materiais, e foi nessa segunda visita. Resgate, né? Oi, Fabrício. Eu acabei lembrando aqui de uma coisa importante sobre a montagem do filme que eu esqueci de falar, enfim, talvez seja uma coisa interessante, assim, legal. Porque, de alguma forma, desde essa estrutura meio rascunhada de roteiro que eu fiz lá no início, já existiu uma proposta que eu acho que se seguiu até o corte final, assim, que é a estrutura do filme de compartilhar tanto uma linearidade, né, temporal e histórica, quanto uma relação de proximidade e de quais camadas, né, do Luiz que eu fui me relacionando ao longo do tempo. Então, acho que são esses dois caminhos que, de alguma forma, estão juntos, assim. Mas assim, tanto essa linearidade né, mais assim, cronológica da narrativa do filme tá ali enquanto um fio condutor e não necessariamente numa relação com os materiais. Assim, eu acho que os materiais estão ali utilizados de uma forma muito livre nesse sentido com relação à data que eles foram produzidos, né? Mas eu acho que essa linearidade, essa cronologia está muito mais construída narrativamente, né? Sei lá, até pensar assim, quanto que quando a gente constrói biografias de vida e tal, essa questão também da linearidade da cronologia é quase como também uma forma de ficcionalizar a partir ficcionalizar a vida de alguém, né? Assim, então, então, assim, muito conscientes desse gesto, a gente também relaciona isso a essa estrutura, né? Que começa com ali o Luiz pequeno, no microcosmos da família, depois indo para uma experiência mais profissional, e aí sim entrando aos poucos nessa questão da intimidade para, né, construir esse período que ele passou fora do Brasil. Foi, na verdade, uma estrutura também que a gente encontrou e que, de alguma forma, dialogava com essa outra camada da estrutura que eu mencionei, que é da relação com que eu mesma me relacionei com esse tio, né? Que foi, no início, a partir dessa relação com a família, né? Então, do que a família falava sobre ele, nesse microcosmos familiar, né? Depois, uma relação mais da atuação dele na profissional e artística nesse contexto, até que o próprio arquivo me revela essa dimensão mais íntima, pessoal dele, né? Assim, então acho que existe na estrutura do filme de montagem existe esse paralelo, né? Dessa estrutura que se deu dessa forma, que não se deu dessa forma, porque isso que eu tentei explicar, não sei se ficou claro. Não é que a linearidade, a cronologia, ela tá ali com uma intenção de trazer uma verdade para esse resgate, né, dessa biografia, acho que dessa vida, né, de alguma forma, mas em si enquanto uma escolha mesmo da cronologia, dessa linearidade, como um gesto ficcional mesmo, né, e que se aproxima dessa camada que eu falei, também dessa forma como que eu fui me relacionando com o Luiz, assim, né, essa questão desses microcosmos da família, do trabalho e pessoal, assim. Eu acho que é isso.
que eu fiquei pensando que faltou falar, talvez. Enfim, vangloriou todas essas conquistas artísticas e intelectuais, e, inclusive porque ele foi o único da família que foi para um campo artístico, né? Minha família, enfim, toda de São Paulo, com profissões tradicionais, assim. Então, de alguma medida, eles valorizavam muito o Luiz por essa busca pessoal e ter conseguido esse sucesso, assim, né? Então, tinha essa dimensão. Muito mais velha que eu fui me perguntar, né? Ele morreu tão jovem, etc. E aí, quando eu tinha 19 anos, meu pai comentou a primeira vez da AIDS, né? Sem se aprofundar muito, assim. Então, para mim, descobrir esses arquivos, descobrir nessas imagens uma produção da autoimagem, muito no sentido de estar representado, né, de estar muito vivo ali, como nunca teve para mim, eu acho que foi o que norteou eu fazer o filme, sabe? E também pensando de que eu acho que o filme, ainda que ele lide com um personagem real, ele não precisa... enfim, a pretensão de criar, de lidar com todas as esferas, né, do que é cada indivíduo, assim. Eu acho que eu parto muito desse, enfim, é um filme pessoal, né, tipo, ainda que não tenha a minha presença, assim, mas ele parte muito dessa coisa pessoal, então, acho que tem umas coisas pra falar, bom, tô meio perdida, mas assim, outra coisa talvez seja interessante falar, como se respeito de como foi a recepção, principalmente pro meu pai, acho que muito nesse sentido também, Guilmar, de quando ele viu o filme, porque, enfim, meu tio foi um dos primeiros casos de HIV no Brasil, né, então em 85, imagina se ainda é estigmatizado o HIV hoje, imagina como foi na época, né, então a minha família conta, né, depois, enfim, a partir de conversas que eu tive depois da descoberta desse arquivo e depois de eu infiltrar esses assuntos na família, mas com meu pai eu tive essa troca e ele fala o quanto que foi traumático para aquela família tradicional conservadora ver a imagem de um filho ali exposto daquela maneira na mídia. Então, meu pai disse que meu pai e o meu avô tiveram um esforço, depois que o Luiz morreu, de um resgate dessa memória do Luiz enquanto intelectual. Inclusive, a tese de doutorado foi publicada a partir do esforço do meu avô, assim. E meu pai achava que o filme, que eu tinha uma expectativa com esse filme que eu estava fazendo, muito nesse sentido também. E aí foi muito legal assim, as conversas que a gente teve, colocando um pouco esse contraponto, né? Porque eu fico pensando, me questionei ao meu pai, disse, será que não é interessante se pensar da mesma forma que vocês tentaram criar uma oposição a uma coisa midiática que estava ali, né, na época dessa imagem da homossexualidade muito atrelada ao HIV, uma perversidade, uma coisa... Será que eu, enquanto sobrinha, descobri esses arquivos, né, anos depois, a partir de uma outra geração, e trazer a questão da homossexualidade, mas não a partir de uma estigmatização e de uma associação tão pejorativa, né, da doença com uma orientação sexual? Será que isso também não é significativo? Né? A gente tentou muito conversar dessa forma, assim. Enfim, acho que eu estou enrolando, acho que eu respondi, né? Se eu poderia usar ou não, então tem que partir muito desse lugar. Então, para mim, foi um questionamento que passou muito pelo lugar de entender, tipo, qual a importância política também, né, de colocar isso exposto dessa forma e de colocar isso num diálogo, num debate que vai para além da questão do privado, que vai para um coletivo, que vai pensar a vida dessa pessoa, desse personagem, mas a partir de toda uma geração, assim. Então, só quando eu entendi que o filme podia chegar nesse lugar, eu fiquei tranquila com esse gesto de optar por expor essa intimidade, porque é isso, né? Eu via o filme como uma potencialidade de pensar uma geração e uma coletividade. E também, outra questão que me fez pensar muito nisso foi pelo fato do Luiz ter sido ator. E a relação com o corpo que ele tem, a relação com a câmera e a relação com a performance, né? Para mim, aqui é uma pessoa que, ao se retratar, tem total consciência desse gesto, né? Uma pessoa que é artista, enfim, que lida com a produção de imagens, que lida com
essa questão da performance, então também isso foi um ponto que me fez apostar também nesse gesto da intimidade, mas enquanto uma performance, enquanto colocar um corpo em cena também, tipo, é isso, enquanto uma encenação, enquanto uma performance. Então foram esses dois questionamentos que foram me pautando, assim, acho que isso guiou todo o processo do filme, mas realmente essa foi uma questão central, assim. E eu achava que se eu não ficasse confortável em expor, eu acho que o filme nem não existiria, sabe? Tipo, fazer um filme sem mostrar o que eu de fato estava vendo ali, tipo, não faria muito sentido o filme existir, porque o filme nasce justamente a partir do momento que eu encontro esses arquivos e que eles apresentam para mim uma narrativa contrária, não contrária, mas assim, ao que tudo que a minha família de alguma forma ocultava e não comentava muito, por ele ter sido uma pessoa pública, né, um ator de certa forma conhecido, assim, ele era sempre rememorado pelas suas conquistas profissionais, né, e esse campo do privado era muito pouco comentado, uma questão moralista mesmo da minha família ali. Então, também, tipo, o fato de eu ter encontrado esses arquivos e a homossexualidade estar exposta ali com tanto desejo, com tanto amor pela vida, né, eu falei, e é isso, assim, o filme tinha que ser exposição disso, sabe? Senão não fazia sentido ter filmes. Um pouco isso. E você enfrentou alguma resistência da família na época, não? Cara, não, assim, eu decidi também só mostrar pra eles quando o filme estivesse totalmente pronto. Não foi um processo compartilhado com eles de realização, porque eu sabia que eles tinham uma visão totalmente contrária à minha. Então eu sabia que não seria... Então eu falei, primeiro eu quero encontrar o filme que eu quero fazer, e quando ele estiver pronto, Porque é isso também, entender que ninguém na minha família é artista, né? Então, tipo, trabalha com essa questão das imagens, da produção de narrativas. Então, se eu falasse, posso usar essa imagem ou não, é diferente, né? Coisa isolada, assim. É diferente do que você constrói num filme, a partir de uma narrativa, a partir de um som, a partir de um... Então, eu queria chegar primeiro nesse produto final, né? E aí mostrar pra eles. E aí, quando eu mostrei, não houve nenhum impedimento de que o filme existisse, mas claramente foi incômodo, claramente ninguém se orgulhou muito, não. Então, porque tem essa questão também de uma expectativa que foi gerada, tipo, eles sabiam que eu estava fazendo um filme, mas não sabiam o que eu estava fazendo, e tinha uma expectativa de que eu lidasse muito com essa questão do Luiz artista, né? Então, quando eles viram, foi tipo um choque. Mas... que rendeu aí algumas boas discussões. Eu até perguntando porque, assim, já de outros debates, né, essa palavra, essa coisa da família, ela é sempre muito forte, assim, né, assim, a favor ou contra, a grande maioria das vezes, né, assim, às vezes é um embate tão grande, assim, com os familiares, não só nesse caso, mas, tipo assim, em tudo, né, em ter, ali, por exemplo, a gente passou um filme na Quinta, que também era de uma trans, era um documentário sobre uma trans, e ela falava assim, olha, é muito difícil quando você não tem o apoio da família, né? Quando você não tem, você não consegue ter uma base de apoio para você seguir, às vezes, você tem que se apoiar em outros lugares, então é difícil, né? Quando eu tava fazendo Peixe, assim, minha família toda sabia que eu tava formando, né, que eu fazia cinema e que eu tava fazendo um filme. E pra mim fazer o Peixe foi tipo sair do armário de novo, assim. Todo o filme, tem certeza? Meus tios são evangélicos, né? Minha família é evangélica. Meu pai e minha mãe. Aí, tipo, quando todo mundo querendo ver o filme, vai, então vem, assiste aí. Você ia falar alguma coisa, Lucélia? Não, eu disse que a minha família também é evangélica, eu sou batizada na igreja evangélica, então esse rolê